Tiago capítulo 1, epístola de Tiago capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, ou melhor, versículo 5, né? 5 e 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ser-lhe-á concedido. Amém, igreja? Você necessita de sabedoria, ele está ensinando o quê? Peça a Deus, que a todos dá, e nada lhes impropera, e será concedido. Põe a mão assim na Bíblia, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo, através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Escute, pessoal, todos nós erramos, todos nós falhamos. Até aí não há novidade, que todos nós somos falhos mesmos. Só que existem pessoas que ainda não recebeu a sua grande vitória, porque lhe falta algumas coisas, e eu quero que você preste atenção. Eu disse aqui que iríamos falar sobre oração. Eu disse aqui que tem até um louvor que diz que quer vitória, vai chorando, geme e chora. Mas se fosse por questão de choro, as pessoas choram desde que nasceu. Mas enfim, a questão é orar. Está faltando oração? Ore. Mas tem outros que oram. Então não é falta de choro, então não é falta de oração. Mas quem sabe esteja lhe faltando a preparação para receber a tal bênção, ou quem sabe está tão perto da bênção ou da vitória, mas perde porque lhe faltou, adivinha? Sabedoria. Faltou sabedoria. Tem gente que perde a bênção porque lhe faltou sabedoria. Gente, Deus não quer te dar uma bênção para você perder a bênção. Olhe, quem estudou, quem lutou, quem ralou, quem suou, quem sofreu para querer conquistar algo, você sabe que isso é uma luta muito grande. E na hora que Deus vai te dar, ou que você está próximo, Deus não quer que você perca. Te faltou sabedoria, você perdeu. Perdeu o namorado, perdeu o marido, perdeu a chance do emprego, perdeu a chance de ser promovido, perdeu sei lá o que. Estava tão próximo, tão pertinho. Então alguns faltam orar mesmo, outros faltam confiar mais em Deus mesmo, outros faltam até chorar aqui no sentido de se humilhar. Mas muitos está faltando também o quê? Sabedoria. E nós lemos um texto que aponta para isso. Peça a Deus e Ele vai te dar. A pessoa que ora pedindo a Deus uma direção, a pessoa que ora dizendo a Deus: Senhor, me dá clareza, coloca a tua luz nessa situação que eu estou vivendo, para que eu possa entender como é que eu devo agir. Então está escrito que Deus te dá e Ele não impede, e isso será concedido. Amém? Então essa parte já entenderam, mas né? Está faltando sabedoria, peça que Ele vai te dar. E quantos que já receberam a bênção e por falta de sabedoria perderam? Há semanas atrás nós falamos aqui de algumas coisas, como Sansão,
que teve a bênção, mas perdeu porque lhe faltou o quê? E por falta dessa sabedoria pecou contra Deus, e a consequência é essa, um problema atrás do outro. Faltou sabedoria, veio o pecado, a desobediência. A desobediência e o pecado têm um preço que lhe causou a morte. Você está entendendo como é que é? É muito ruim isso, pessoal. Por isso que Deus não quer dar para você algo para você amanhã perder. Está te preparando para isso. Quem está entendendo, diga eu. E quando Deus diz não, é porque Ele está te livrando de uma grande enrascada. Ô bispo, eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho pedido sabedoria a Deus, mas a vitória ainda não veio. É como se fosse um não de Deus. Tem dia que Deus diz sim, tem dias que Deus diz não. E aprenda a receber o não de Deus também. Se Deus disse não, é porque, quem sabe esse não quer dizer espera. Quem sabe? Oh meu Deus, quem está entendendo? Diga eu. Quem sabe esse não pode ser assim: espera só mais um pouquinho. Ou quem espere esse não, Deus está dizendo: você tem que mudar. Tem que mudar para poder receber o meu sim ou a aprovação. Se liga nisso também, porque isso também é sabedoria. Vamos lá, versículo 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida ou empurrada, agitada pelo vento. Então a questão da dúvida, o que, gente? É semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Ou seja, uma pessoa inconstante. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê mais. Uma hora ela está determinada, e outra hora ela diz assim: eu acho que eu não vou orar mais por isso. Ela está igual a onda do mar. Não perde o raciocínio aqui não, pessoal, preste atenção, por favor. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter uma fé sólida, firme. Nós temos que buscar por essa determinação. E se no caso a fé não tem se firmado, Ele está ensinando: peça, mas tenha certeza de que você vai receber. Quando a gente ora e diz amém, o intuito do dizer amém quer dizer: eu creio, assim seja. Então há pessoas que oram e diz: Senhor, eu coloco nas tuas mãos, como se, lembra daquelas pessoas que fazem jogos de azar? Ela joga, ela aposta, é apostar, né, que chama? Ela aposta. Se der, veio, que bom. Se não der, ela vai na sorte. Eita, que expressão eu usei agora, hein? Deus é sorte? Não, Deus é certeza. Com Deus ninguém tenta, com Deus é certeza. É isso que eu quero que você entenda. Imagina você ser uma pessoa conhecida por outros, ser um cristão. Então você é uma pessoa de fé. Não é assim que eles dizem, né? Na sua linguagem comum. Aquela pessoa é uma pessoa religiosa, ou é uma pessoa de fé. É assim que as pessoas interpretam a gente: religiosa ou pessoa de fé. Nós não nos consideramos religiosos. Nós nos consideramos servos de Deus. Não é religião. Deus não tem uma religião. Deus tem um reino, tá? Deus tem o que, gente? Um reino. Então Ele quer encher esse reino, tá? Existe o reino de Deus e o reino das trevas. Não existe o terceiro. Só existe dois: o reino de Deus e o reino
do quê? O reino das trevas ou do inferno. Todos nós queremos entrar no reino de Deus, mas para entrar no reino de Deus precisamos ser servos. No entanto, o que eu estou querendo dizer, toda a questão é que, se somos considerados como pessoas religiosas ou de fé, nós temos que estar convictos disso. Eu tenho a certeza de que eu estou servindo a Deus e que eu vou entrar nesse reino, porque todos os dias me esforço para servir a Deus e me desviar desse mundo. E caso a sua fé seja fraca, ele está dizendo: olha, peça com fé e nada duvidando. Nós temos exemplos na Bíblia sobre a questão da dúvida. Escute, pessoal, a dúvida é o oposto da fé. A dúvida é uma fé negativa. Então o inimigo, ele usa a dúvida para tentar neutralizar a nossa fé ou a nossa luta. Portanto, o inimigo, ele vai usar a dúvida como, por exemplo, coisas visíveis ou palpáveis. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Certeza das coisas que não se, mas você crê que ela está lá. Amém, gente? A convicção de fatos que não se veem. Aí há a pergunta: você olha para o céu ou para o mar e diz: como é que isso aí foi feito? Como é que foi feito o mar? Você olha para o céu à noite e diz: como é que foi feito? Se você tem fé, você, quem sabe, não sabe explicar, mas você crê que foi Deus que fez. Amém, gente? Como se formou, se você não sabe explicar. Conhecimento é bom, e biblicamente falando, que Deus diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo. E se você crê, você sabe que Deus fez. Portanto, a fé contrária, que é a dúvida, o inimigo vai usar do quê? Ei, você está orando e você está piorando cada vez mais. O inimigo vai usar desses subterfúgios para dizer assim: não adianta você orar ou lutar. Você ficou desempregado, você foi roubado, você perdeu isso, você perdeu aquilo. Então o inimigo vai usar de coisas palpáveis ou visíveis para tentar neutralizar o resto de fé que você tem. Então a pessoa que é de Deus diz assim: eu estou vendo que a luta está vindo, eu estou percebendo que não está nada fácil, porém esse não é o fim. Glória a Deus. Diga comigo: esse ainda não é o fim. Fiquei doente, esse não é o fim. Fiquei desempregado, esse ainda não é o fim. Estou endividado, esse ainda não é um fim. Mas o diabo vai tentar de todas as formas para dizer: não está adiantando você orar, não está adiantando você clamar. Então aprende isso aí, pessoal. É um dos tópicos que quero formalizar com vocês através dessa palavra. Vamos nos adiantar um pouco. Tiago ainda, capítulo 5. Tiago, ainda no livro de Tiago, capítulo 5. Você passa aí algumas páginas. E o versículo 13 diz o seguinte. Aprende aí, pessoal. Capítulo 5, versículo 13. Lê comigo, por favor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê?
Está vendo aí, ó? Ele está ensinando, gente. Está alguém sofrendo? Não é para continuar sofrendo. Alguém está com algum problema? Eu estou falando para você aqui da igreja, estou falando para você que está em casa. O Senhor está usando o seu servo dizendo o seguinte: ei, alguém aí está com algum problema? Alguém aí está sofrendo? Vamos lá, faça oração, ou seja, ore. Está alguém alegre? Deve fazer o quê? Cante, cante louvores, se alegre, testemunhe, compartilhe a sua felicidade. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros é os obreiros, é os pastores. Estes façam oração sobre ele, ungido com óleo, em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Está vendo a resposta? Então, os obreiros, o pastor vai orar, ungir com óleo sobre o enfermo, e o Senhor vai salvar, o Senhor vai curar, o Senhor vai levantar. Olha a outra frase: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas para isso, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Deixa eu falar isso aqui, pessoal, sobre essa questão de confessar pecado. Escute, não é que você vai confessar o seu pecado para o pastor ou para o padre, e ele vai dizer assim: eu te perdoo. Espera aí, você fumou maconha, você bebeu cachaça, você adulterou, você roubou. Ei, eu fumei maconha, eu fiz isso, fiz aquilo, perdoa o meu pecado. Filho, eu perdoo o seu pecado. É assim, é? É assim, é, gente? Filho, eu perdoo o seu pecado. Não é assim, pessoal. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Como é que um pecador pode perdoar? Perdoar quer dizer, nesse sentido aqui, é limpar a pessoa. Se você cometeu um pecado contra mim, ou seja, você me ofendeu, ou eu te ofendi, você fez coisas ruins para mim, eu fiz coisas ruins para você, sim, eu devo ir até você, e você deve vir até a mim, e a gente vai se perdoar. Olha, meu irmão, eu fiquei muito chateado e tal, não sei o que, mas vamos resolver aqui, eu te perdoo, me dá um abraço, vamos olhar para frente, está tudo resolvido. É assim que se faz, amém, gente? Quando a situação é com você e outra pessoa, é entre você e outra pessoa. Você tem uma situação entre você e outra pessoa, você deve ir lá na pessoa e dizer para ela. E para isso tem que ter coragem e humildade. E quem é que está vendo isso, gente? Ô, pessoal, vamos lá, gente. Ô bispo, mas eu já fui muito prejudicado porque falaram muito mal de mim, não sei o que, e eu estou esperando essa pessoa vir aqui. Não faz isso, porque você não é Deus. E pessoal, se eu fosse ir atrás disso, de pessoas que, enfim, simplesmente não está na mesma fé, e começa a julgar, e começa a apontar, e começa a falar um monte de besteira, esquece até que tem erros. Se eu fosse atrás disso, mas não é para ir atrás, coloque nas mãos de... Mas se acontecer da pessoa vir até você e dizer: olha, eu pensei mal de você, eu falei mal de você, eu fiz coisas terríveis, em nome de Jesus, me perdoe, porque eu quero tirar esse sentimento ruim dentro de mim. Perdoe, abraça a pessoa. Agora, no sentido de que a pessoa cometeu um pecado
pessoal dela contra Deus, no mínimo, ou no máximo, quer dizer, que ela deve fazer, se tiver humildade para isso, e dizer assim: olha, o irmão, ou o pastor, o obreiro pode orar por mim, porque eu fiz umas coisas erradas e eu quero fazer uma aliança com Deus. Você pode orar por ele também. Mas orar é uma coisa, de dizer para a pessoa: filho, eu te perdoo em nome de Jesus, isso você não pode falar. Quem entendeu, pessoal? Eu fiz separação de duas coisas aqui: um pecado contra você e a pessoa que cometeu um pecado contra Deus. Se ela teve a humildade de dizer assim: ei, eu pequei contra Deus e eu preciso da sua oração, eu vou dobrar meu joelho aqui, o irmão pode orar por mim, porque eu quero me reconciliar, eu quero fazer uma aliança com Deus. Você pode orar sim, e dizer: Senhor, eu estou orando por esse teu filho que está se arrependendo dos seus pecados, Espírito Santo, vem sobre ele. Amém, gente? Você está aprendendo, tá? Como é que é, né? Mas na igreja católica não é assim. A pessoa vai no convencionário e para o padre e abre o coração e diz tudo. Do outro lado daquela madeira, daquela portinha, tem um outro pecador. Não é não? Ou você acha que o padre não peca? Peca ou não peca? É claro que peca. Só quem não pecou foi Jesus, pessoal. Veio a essa terra como homem e não pecou. Estou falando humano, pessoa humana. Cristo veio aqui e não pecou. Somente ele. O resto, Moisés, Abraão, Davi, quem mais? Todo mundo. Elias, todos eles. Enfim, mas isso é um outro assunto. Portanto, gente, a questão sobre perdoar, se alguém pecou contra você, perdoe ela. Mas se a pessoa pecou contra Deus, isso não te dá autoridade de você perdoar ela em nome de Deus. Você não pode perdoar ninguém em nome de Deus assim: ah, você pecou, eu te perdoo em nome de Deus. Nada disso. Nada disso. Quem perdoa é Deus. Entendido essa parte? Aí ele vai dizer: orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica ou a oração do justo. Esse justo aqui não é a pessoa perfeita. O justo aqui é a pessoa que serve a Deus de verdade. Nós que servimos a Deus, quem serve a Deus aqui, diga eu. Então você é considerado aos olhos de Deus não uma pessoa perfeita, mas você é considerado aos olhos de Deus uma pessoa justa, porque você sabe o que é certo e o que é errado, e você se desvia das coisas erradas. Aos olhos de Deus você é considerado justo. Então a oração de um justo pode muito seus efeitos, ou pode muito pela sua eficácia, pelo relacionamento que você tem com Deus. Quando você ora, Deus ouve pela sua fidelidade, Deus te ouve pela sua honestidade perante a Ele. Glória a Deus, pessoal. Continue. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Quer dizer que ele era um homem como qualquer um de nós, imperfeito. E orou com instância para que não chovesse. Na minha Bíblia está escrito: para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Isso aqui é aquela questão de que o rei Acabe provocou o Deus Israel, quando Elias tinha ido lá falar para que ele se arrependesse, deixasse de fazer aquilo, e ele não quis atender. E o profeta então disse: nessa terra não vai chover até que vocês possam lembrar que Deus é Deus.
até que vocês se arrependam. E durante 3 anos e 6 meses não choveu de verdade. Deus ouviu a oração de um homem pecador. Depois ele orou para que chovesse e choveu. Aí a Bíblia também fala de outra figura chamada Josué, que precisava vencer uma batalha e precisava da luz do sol. Estava escurecendo e ele disse: eu preciso vencer essa batalha ainda hoje. Levantou as mãos para o céu e mandou que o sol parasse. E Josué também era um pecador, mas por causa da sua justiça, ou por causa da sua fé, Deus atendeu aquela oração. Amém, gente? Por aí vai. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Isso aqui é uma outra aplicação muito forte, que está nos ensinando o seguinte coisa. Escute, olhe para mim, por favor. Se um irmão, um conhecido, um irmão da igreja ou conhecido, enfim, se desviar da verdade, sair da igreja, o que muitos têm feito erroneamente? Esquece, pisa, julga, condena, não fala mais com ele. Está certo isso? Bom, a palavra está ensinando o seguinte: se o irmão caiu, se o irmão se desviou, se o irmão pecou, embora que o seu pecado venha até mesmo envergonhar a classe cristã, horrores, fez horrores, só Deus deve o que, gente? Julgar. Mas o nosso dever é orar por ele. Saiu da igreja, ele se desviou da verdade, o nosso dever é ir lá visitá-lo, dar uma palavra e dizer assim: meu irmão, que o Senhor te fortaleça e que você venha sair dessa. Conte com as minhas orações. Vamos para a igreja, o teu lugar está lá. Nós devemos fazer isso, sim ou não, gente? Mas o que a religião faz? A palavra está ensinando uma coisa, mas o que a religião faz? O fulano pecou, o fulano caiu, o fulano se desviou, pisa nele, julga ele, chama ele de demônio. Chama ele de demônio. Você fez isso porque você é um demônio. Você fez isso porque você é um enganador. A religião faz isso. Tá certo, gente? Mas é o que vemos a religião fazer. Então a palavra está dizendo que se nós, através da palavra, conseguirmos convencer, a palavra está falando converter. Sim, converter é colocar, é mudar a direção, né? Ou consertar a direção. Estava na direção errada, agora está na direção certa, converteu-se o caminho. Então a palavra está dizendo que aquele que conseguir, no caso você, conseguir converter aquele que estava desviado, você salvou uma alma. Amém, gente? Glória a Deus. Como que você quer ser conhecido? Alguém que salvou uma alma, porque você foi paciente, você foi lá, deu uma palavra para a pessoa, ela não te chamou, mas você foi lá, ela não te chamou. Eu faço isso direto, sabe, gente? Eu faço isso direto. Sinto falta de alguém na igreja, ou alguém caiu, alguém pecou, alguém fez uma besteira, eu vou lá, dou uma palavra, oro, faço o convite para voltar para a igreja. Mas eu não posso pegar o que, gente? Ei, eu não posso pegar no braço e o que? E trazer a força. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu serei chato. Isso é um absurdo, isso não se faz. Alguém saiu da igreja, alguém não vem mais à igreja,
alguém está ferido ou sei lá, aborrecido, eu vou lá, dou uma palavra, faço uma oração, chamo de volta para a igreja, mas eu não posso arrastá-lo. Eu não posso fazer isso. Um dia Deus vai julgar, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Lembra da primeira palavra que li lá antes de começar o culto? Vão estar dois no moinho, um será tomado e o outro deixado. Dois estarão numa cama, sei lá, numa cama no trabalho, um será tomado e o outro deixado. A expressão um será tomado quer dizer que o que foi tomado, foi arrebatado, foi aquele que estava firme na fé, estava com Jesus, estava na presença, estava na unção. O que foi deixado? Infelizmente foi deixado, estava ali, mas não estava na fé, não estava na comunhão, estava, infelizmente, foi deixado. O que foi deixado tinha ciência de que estava errado, que deveria se consertar, de que deveria voltar para a igreja, de que deveria se humilhar, de que se deveria abrir o coração e pedir perdão. Ele tinha ciência, mas ele não se importou. Por isso foi deixado. Não foi falta de oração, não foi falta de aviso, não foi falta de acolhimento. Imagina você, eu sou um pastor. O pastor quer dizer, pastor e padre, quer dizer pai, representa a expressão de pai, que se preocupa com o filho ou com a filha. Mas você não pode forçar o seu filho, a sua filha, a fazer aquilo que você quer, uma vez que ele já atingiu a maioridade, e ele já é dono do seu nariz. Infelizmente, e mesmo que o faça, vai fazer para te agradar, e não vai se firmar, infelizmente. Tomara que se firme, torço para que isso aconteça. Mas é que é aquela questão, pessoal, Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. Infelizmente essa é a verdade. Mas bispo, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. O senhor está julgando. Não, não estou julgando nada. Eu estou falando que tem pessoas que estão brincando com as coisas de Deus e vão ser salvos por causa disso, envergonhando o nome do Senhor, não querem nada com Deus e serão salvas. Bom, se arrependerem, serão, né? Porque é assim que diz a palavra. Por fim, pessoal, eu vou terminar mesmo. Estamos falando sobre oração, estamos falando sobre receber de Deus a vitória. Então, os passos são esses: perseverar, crer, se humilhar, buscar sabedoria, e na luta em que vivermos, nos apresentarmos, nos dias em que vivemos, nos apresentarmos perante Deus e as pessoas como seres que de fato se importam com as coisas de Deus e com o próximo. Se assim você praticar, você não está longe de Deus. Então a palavra fala sobre aquela mulher que despertou Jesus através a mulher cananeia, que clamou ao Senhor pela sua filha, e o Senhor disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Contudo, ela se curvou, adorou, se humilhou e disse: eu sei disso, Senhor. Eu sei que eu não sou uma israelita. Ela era uma mulher cananeia, não era israelita. E ela assumiu isso. Ela disse: eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quer dizer, ela se humilhou, ela implorou, ela disse: é apenas a minha filha, Senhor. E o Senhor olha para ela e diz: grande é a sua fé, mulher. Não vi, nem mesmo em Israel, fé como essa. Vai e seja feita conforme a sua fé. Como é que você explica isso? Uma pessoa que não era israelita, ou ao nosso ver, não era uma pessoa cristã, mas vem, se curva
adora, confessa, aguenta, quando o Senhor diz, não vou dar o pão, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, e ela continua insistindo, mas eu vou ficar aqui, porque os cachorrinhos comem das migalhas. Deus não tem migalha para dar a ninguém. Portanto, a sua fé impressionou ao Senhor. Quero dizer com essa palavra que é possível você alcançar tudo o que você quiser, se você tiver determinação, se você tiver fé, se você se converter, se você souber esperar, se você pedir sabedoria ao Senhor, se você for capaz de perdoar o seu irmão, se você for capaz de se importar para com o outro. É possível você alcançar tudo aquilo que você quiser. Quando você se tornar um justo diante aos olhos de Deus, as suas orações serão ouvidas, as suas orações serão respondidas por Deus, porque a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Amém, igreja? Aprende isso, coloca isso em prática a partir de hoje, e em tudo que você for viver de hoje para frente, coloca essa palavra. Esse aqui é o segredo. O Senhor disse, grande é a tua fé. Então qual é a fé que você vai despertar o Senhor? Ou em outra expressão ele diz, nunca vi tamanha fé em Israel. E disse para o outro, vai, a tua fé te salvou. Jesus está falando de 3 figuras aqui que impressionaram o Senhor. E quando é que eu e você vamos impressionar a Deus? Está difícil. Esse não é o fim, vou continuar lutando. Estou doente, estou desempregado, estou endividado, estou com uma situação ruim. Esse não é o fim, vou continuar acreditando, vou continuar lutando. Isso é fé. Daqui um pouco, um momento que você menos espera, Deus diz assim, meu filho, chegou a sua vez. Glória a Deus, pessoal. E quando chegar a sua vez, não haverá inimigo, não haverá nada que possa impedir. Diga, eu creio, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, e aplaude o nome do Senhor. Eu vou orar por vocês agora. Glorifica a Deus bem forte.